E aí, pessoas? Foco, força e fé. Bora lá? Aula de proteínas. Aí na imagem alguns alimentos ricos em proteínas. Eu particularmente adoro carne de boi, adoro peixe, adoro ovo, adoro tudo, na verdade, né? Esse que é o problema. Bora lá então. Primeira coisa, quais são as funções das proteínas? Quando nós falamos em proteínas, está na moda, o pessoal fitness, né? Os devotos do CrossFit, joia? Então, aqui é o seguinte, quando nós pensamos em proteína, a primeira coisa que vem à nossa mente são os músculos. Inclusive, aqui temos uma imagem bem bonita, né? Ó, aqui nós pensamos em músculos, perfeito? Mas no organismo, as proteínas elas têm várias funções. Inclusive, esse nome proteína vem de proteios ou proteion, que significa, porque uma é do latim e outra é do grego, que significa o mais importante, o proeminente, beleza? Então, aqui na musculatura é importante? É, mas nós temos várias outras funções. Então, aí, por exemplo, contração, actina e miosina, está envolvida no músculo? Sim, mas você tem que entender que a actina e miosina também está envolvendo na ciclose, que é o movimento dentro da célula. Não é só contração muscular, não, tá? Desculpa. Uma função estrutural, por exemplo, está presente no cabelo de quem tem, que é a queratina. Perfeito? Aqui está a imagem mostrando o colágeno. O colágeno ele é uma proteína estrutural importantíssima para a manutenção da pele, não é? É uma proteína que está muito importante no tecido conjuntivo. E a produção de colágeno ela depende da vitamina C. Então, quer ter pele bonita, neném? Vitamina C. Perfeito? Outras funções que nós podemos colocar aqui é a defesa. Os anticorpos são proteínas. Enzimática, muitas proteínas são enzimas, tá? Nem todas as enzimas são proteínas, vocês vão ver mais adiante, beleza? Então, por exemplo, tripsina, amilase, nutritivas, como é o caso das albuminas, caseínas, reguladoras, como o caso dos hormônios, né? Insulina, glucagon, FSH, LH. Então, são as diversas funções das proteínas. Essas funções sempre são lembradas em provas. Tudo bem? Eu ainda não coloquei aí transporte, por exemplo, a hemoglobina tem a função de transporte. As albuminas também transportam algumas substâncias no organismo. Tá bom? Algumas delas têm mais de uma função. Joia? Tranquilão? Quanto à estrutura, vem comigo. Elas são macromoléculas, assim como os polissacarídeos, são polímeros. Tudo bem? São polímeros, ou seja, são formadas por várias repetições de unidades menores chamadas monômeros. Por exemplo, o amido é um monômero de glicose. Aqui, a proteína ela é um polímero e o monômero é o aminoácido. Então, é um polímero de aminoácidos que vão formar cadeias polipeptídicas que não deve ser confundida com cadeia polinucleotídica, como acontece lá nos ácidos nucleicos, que é uma outra aula. Beleza? Então, os aminoácidos, eles se unem formando uma proteína, que é uma macromolécula. Então, os aminoácidos, eles apresentam a seguinte estrutura. Primeiro, eles apresentam um grupo amina, aqui. Apresentam um grupo carboxila, beleza? Um grupo carboxila. Um carbono alfa, que vai fazer 4 ligações diferentes, ou é aquele que liga nos grupos funcionais. Tudo bem? Mas aqui vamos colocar como diferentes, tá? Então, aqui, o carbono alfa, um hidrogênio e o radical. Na verdade, os aminoácidos eles vão se diferenciar quanto aos radicais. É isso que diferencia um aminoácido do outro. Tudo bem? E como eles têm um caráter básico e um caráter ácido, são classificados como anfóteros. Então, o aminoácido tem um caráter anfótero. Perfeito? Bom, então vamos para 2.1, dentro dessa estrutura, os aminoácidos. Existem 20 aminoácidos que codificam proteínas, porém, saiba, aminoácidos mesmo existem mais de 200, beleza? Mas que codificam proteínas são 20, tudo bem? 20 aminoácidos.
Desses 20, os vegetais produzem os 20. Os 20. Beleza? Os vegetais produzem, todos. Tá bom? E nós, animais, produzimos 12. 8 nós não conseguimos produzir. Então, os 8 que nós não produzimos, nós chamamos de aminoácidos essenciais. Ou seja, precisamos adquirir na alimentação. E existem os outros que são os não essenciais ou naturais que o organismo consegue produzir mediante a presença de outros aminoácidos. Beleza? Agora presta atenção. Tá? Presta atenção. Os aminoácidos essenciais, como eu disse para vocês, os vegetais, eles produzem todos os aminoácidos. Porém, eles não são ricos assim em aminoácidos, geralmente. Então, quem são ricos em aminoácidos essenciais? Esses alimentos que eu estou mostrando para vocês aí. Peixe, carne, derivados do leite, os ovos. Esses daí, você comendo uma pequena porção, você já tem todos os aminoácidos essenciais. Por exemplo, se você pegar todos, para conseguir esses aminoácidos em uma quantidade ideal nos vegetais, você vai precisar comer uma grande quantidade e uma grande variedade dos vegetais. Beleza? Tranquilo? Agora, quem são os aminoácidos essenciais? São esses caras aqui, ó. Metionina, triptofano, valina, treonina, leucina, fenilalanina, isoleucina e lisina. Tá? Inclusive, o prato típico do brasileiro, ele é rico nisso daí. Por quê? Se você pegar o arroz e o feijão juntos, eles contêm esses aminoácidos. Beleza? Então, o prato brasileiro, nutricionalmente, ele é muito bem feito. Por quê? Se você pensar no prato brasileiro típico, é arroz, feijão, um pedaço de carne e uma salada para dar fibra. Tudo bem? Joia? Então, o nosso prato ele é muito bom. E aqui nós temos os aminoácidos não essenciais, que você também vai encontrar na alimentação, nas carnes, nos ovos, não é? Feijão, milho. Então, você vai encontrar. Tudo bem? Você encontra alguns aminoácidos aí. Joia? E aí é o seguinte, os aminoácidos essenciais são glicina, alanina, serina, cisteína, tirosina, ácido aspartico, ácido glutâmico, asparagina, glutamina, prolina, arginina e histidina. Tá? Por exemplo, a tirosina, ela pode ser produzida a partir da fenilalanina. A fenilalanina, ela difere da tirosina por essa hidroxila aqui só. Beleza? Aí, às vezes, dependendo do livro, dependendo do assunto que você está lendo, tá? Dependendo do assunto que você está lendo, você pode encontrar lá que pode ser 10 aminoácidos essenciais e 10 não essenciais. Tudo bem? É que, às vezes, aqui eu estou falando de um adulto. Na criança, arginina e histidina são aminoácidos essenciais. No adulto, não. Beleza? Tranquilo? Então tá bom, lindezas. Tem alguns pontos aqui que a gente pode conversar um pouquinho, que são algumas deficiências nutricionais que podem ser cobradas relacionadas aos alimentos essenciais, aos aminoácidos essenciais. Isso aqui tem cara de ser cobrado em prova de conhecimentos gerais e também tem cara de ser cobrado em prova de... além de prova de conhecimentos gerais, o Enem. Então, primeira coisa, Kwashiorkor. Kwashiorkor, essa palavra significa doença que afeta uma criança quando nasce outra, ou seja, rejeitado. É isso. Isso daqui é comum em algumas regiões da África, beleza? Primeiro, a criança ela tem uma dieta rica em carboidratos, beleza? Uma dieta rica em carboidratos, porém pobre em proteínas. Essa criança ela não passa fome. Ela é malnutrida. Mas no que isso vai acarretar, William? É o seguinte, se nós pegarmos aqui, é que esse desenho é um desenho que vai ser fácil para eu explicar, não é o contexto, aí está falando de diapedese e tudo, não é esse o contexto que eu quero, tá? Então vamos imaginar que aqui o sangue está vindo, beleza? E aí, ao chegar nos capilares desse sangue, o plasma ele extravasa para os tecidos
para deixar os nutrientes e o oxigênio. Perfeito? Tranquilo? Então foi. Aí o que acontece? Nós temos numa situação normal, esse plasma, quando você tem, porque no plasma você tem uma grande quantidade de albumina. No plasma você tem uma grande quantidade de albumina. Aí, essa água que estava aqui, deixa eu pegar outra cor, ela volta para dentro do vaso sanguíneo. Então, esse líquido intersticial, ele volta para dentro do vaso. Mas por quê? Porque aqui dentro tem proteínas e aí ela aumenta a pressão osmótica ali dentro. Beleza? Ela vai atrair água. Então, com bastante proteína, a água, o líquido, ele sai, mas ele retorna. Agora, como a criança ela tem pouca quantidade de proteína aqui, porque ela tem uma alimentação deficiente em proteínas que contêm em aminoácidos essenciais, não é? Então, o que vai ocorrer? Aqui a pressão osmótica diminui e esse líquido ele extravasa para os vasos e permanece, causando os edemas, ou seja, os inchaços. Olha só, deixa eu apagar. Os inchaços. Então, principalmente na região abdominal. Ó. Então, essa criança, ela não passa fome, ela é malnutrida, olha só. Ela é inchada. Ó. Isso aqui é uma doença, isso aqui é típico, não é? De algumas regiões da África. Eu tenho muita dó quando vejo isso, porque eu tenho muita dó de criança. Tudo bem? Então, kwashiorkor, ela é uma doença de crianças malnutridas. Elas não passam fome, é que elas são malnutridas. Ou seja, uma dieta, por exemplo, acabou de mamar. A mãe ficou grávida, nasceu. Não tem o que dar. Vai dar o quê? Dá lá cana-de-açúcar, mandioca, batata. É alimento rico em quê? Carboidrato. Perfeito? Não tem uma carne, não tem um leite para suplementar isso daí. Então é por isso que a criança fica assim. Diferente, tá? Do que acontece, por exemplo, no marasmo, que nós veremos daqui a pouco. Então acontece o seguinte, eu achei que já era marasmo. Acontece o seguinte, quais são os sintomas do kwashiorkor? Primeiro, estatura abaixo do normal, ou seja, a criança vai crescer menos, atraso no desenvolvimento mental. Cara, a falta de nutrientes, por exemplo, falta de vitamina A, falta de tudo isso, acarreta infecções, cegueira noturna. Gente, tem crianças que ficam cegas permanentemente por falta de vitamina A na África. Beleza? Então, como tem infecções recorrentes, também vai ter diarreias frequentes. Tudo bem? Joia? E esse aqui é o aspecto, então, da criança, ela fica inchadinha. Ó. Tudo bem? Olha só, aqui o pezinho, né? Eu morro de dó de ver isso. Tudo bem? Então, kwashiorkor é uma doença de crianças malnutridas. Filé? Do marasmo. O marasmo tem sintomas semelhantes ao kwashiorkor. Só que aqui é subnutrição. Lá é uma dieta com carência proteica. Aqui é uma dieta com carência calórico e proteico, ou seja, não tem nem a mandioca para comer, não tem nem a cana de açúcar para comer. Não tem. Entendeu? Então a criança aqui, ela é excessivamente magra, os músculos atrofiados e ela parece uma velhinha. Parece uma criança velha, tá? E aí, olha só. Essa é a diferença entre uma criancinha que pode ter kwashiorkor e uma criancinha com marasmo. Tudo bem? Então, o marasmo é uma deficiência calórico e proteica. E o kwashiorkor é uma deficiência proteica. Tudo bem? Joia? Tranquilão? Agora, ainda falando de proteínas, tem algo que é cobrado. Normalmente, esse assunto em sala de aula não dá tempo de eu falar, pessoal. Às vezes, na específica, eu comento, né? Mas, normalmente, tanto marasmo quanto kwashiorkor, normalmente não dá muito tempo de falar, tá? A não ser em casos especiais, tá bom? A doença celíaca, tá? É uma reação ao glúten, tudo bem? E o que é o glúten? Ah, professor, eu sei.
É o glúteo. Mas dou-lhe um troco. Beleza? Ó, glúten. Essa mulher aqui, possivelmente, ela está vendo, não é? Aqui, quando você vai no mercado, você já tem escrito lá, não contém glúten ou contém glúten. Quem teve filhos com alergia, tá? Intolerância é uma coisa, alergia é outra, tá? A intolerância é quando você produz poucas enzimas e a alergia é quando o sistema imunológico entende que aquilo é ruim para o seu corpo e ele ataca o corpo. Tá? Por exemplo, meu filho tinha alergia a ovo-albumina, lactoalbumina e outras proteínas, inclusive a proteína da soja. Tá? Então ele ficava cheio de reações porque o corpo dele entendia que aquilo era ruim. No glúten, nós vamos ver aqui, mas ela começa com um processo de intolerância e acaba virando um processo alérgico. Tudo bem? Joia? Então, nesse processo aqui, primeira coisa, o que é o glúten? O que é o glúten? Tá? Então, o glúten, tá? A doença celíaca, ela é uma intolerância permanente ao glúten. Tá? Tem algumas pessoas que têm épocas que ficam mais intolerantes ou menos intolerantes, mas aqui tem a doença celíaca mesmo, ela é a intolerância permanente ao glúten. Tudo bem? O glúten é um complexo proteico que está presente, por exemplo, né? No trigo, aveia, centeio, cevada, no malte, beleza? Então, por exemplo, cervejinha. Quem é celíaco? Esquece. Joia? Então, o trigo, aveia e centeio contém esse glúten. Mas o que é o glúten, meus queridos? Ele é um complexo formado pela união de duas proteínas. Tá? Então, nós temos aqui a gliadina e nós temos a glutenina. Elas vão se transformar no complexo chamado glúten, tá? Quando você adiciona água, hidrata e você bate a massa. Então, nesse caso, elas têm uma função, por exemplo, a glutenina, ela vai ser responsável pela elasticidade. Por exemplo, você vai colocar o fermento, o pãozinho vai crescendo e vai segurando esses gases ali dentro. Tudo bem? E a consistência da massa é fornecida pela gliadina. Joia? E esse complexo gliadina-glutenina é o glúten. Tudo bem? É o glúten. Joia? Então, lá na farinha vai ter esses dois complexos. Quando vai se transformar em glúten? Quando você faz a massa. Perfeito? E o que a pessoa? Primeiro, ocorre uma inflamação das paredes do intestino. E olha aqui, ó, por exemplo, você tem, tá? Aqui você tem a parede normal, com as microvilosidades, não é? As vilosidades, tá? Aí tem as microvilosidades das células, aqui as vilosidades. Você vindo aqui, ó, você vendo essas vilosidades, então vai ser normal. Com a irritação, isso aqui atua como uma doença autoimune, tá? Ela é uma doença autoimune. Aí, devido a essa irritação, as paredes atrofiam, tá? E aí você tem uma redução na absorção dos nutrientes. E quais isso acarreta? Diarreia ou prisão. Você solta demais o intestino ou prende o intestino. Começa a ter anemia. Pode ter vômitos, emagrecimento, atraso no crescimento, humor alterado. É óbvio, o intestino está alterado. E a serotonina, que é um hormônio do humor, boa parte dele é produzido no intestino. Beleza? E essas irritações no intestino causam uma irritabilidade na pessoa. Gases, muitos gases, tudo bem? Joia? Então, como que eu faço? Tem cura? Para doença celíaca, não. Você tem que fazer tratamento. Tá? Então, você vai eliminar os alimentos que contêm glúten. Aí você pode comer tudo à base de milho, de arroz, de batata, ou seja, aquilo que não tem glúten. Perfeito? Tranquilo? Então, assim, nós falamos um pouco de aminoácidos essenciais e os problemas relacionados à falta de aminoácidos essenciais e a intolerância ao glúten que leva a um processo alérgico no intestino, causando essa intolerância permanente ao glúten, que é a doença celíaca. Assim, nós terminamos a primeira parte, então, aqui da aula da aula de proteínas. Beleza? Um beijo.